Vamos abrir nossas Bíblias em João, Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6. São as palavras do nosso Senhor dizendo o seguinte: que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Novamente, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é espírito. Agora, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito. Esse Espírito é com E maiúsculo. E o Espírito é maiúsculo contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, com E maiúsculo novamente, andemos também no Espírito, com E maiúsculo. Vamos ter mais uma palavra de oração? Senhor, somos gratos ao Senhor pela obra perfeita, completa, cabal que o Senhor realizou na cruz do Calvário, a qual nós lembramos hoje, somos lembrados pelo Senhor, até que o Senhor volte. Senhor, nós somos gratos porque estamos aqui, porque fomos redimidos pelo teu sangue precioso. Senhor, nós somos gratos ao Senhor pela tua palavra. Senhor, nesta manhã nós nos colocamos diante de ti. Senhor, como aqueles que de fato dependem do Senhor. Dependem do Senhor para o falar, dependem do Senhor para o ouvir. Por isso nós pedimos do Senhor a unção do Espírito sobre aquele que fala, sobre os que ouvem também. Senhor, que pela tua misericórdia o Senhor possa alcançar o teu propósito para que estamos aqui nesta manhã e para o que essa palavra será compartilhada. Ó, Senhor, ganhe em nós muito mais do que o conhecimento, a realidade daquilo que o Senhor deseja alcançar em nossas vidas. Senhor, nós dependemos do Senhor e precisamos do Senhor a cada dia, a cada hora. Senhor, somos gratos mais uma vez, nos encomendamos a Ti. Agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, tem tanto tempo, né, irmãos? Acho que deixei os irmãos no deserto aí, em algum lugar. Para aqueles que não sabem, nós temos compartilhado sobre o caminho do crescimento cristão, à luz ou ilustrado pelas 42 estações do povo de Israel saindo do Egito e chegando em Canaã. Como fala lá em 1 Coríntios, capítulo 10, essas coisas nos foram dadas para aqueles sobre quem os tempos do fim chegaram, como ilustração, também como admoestação, como aviso, né, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor deseja alcançar na sua vida e na minha. Nós já passamos por várias estações. Eu não vou nem perguntar para os irmãos onde é que nós paramos. Não sei se os irmãos se lembram. Isso tem tanto tempo, né?
Mas eu vou passar rapidamente aqui, né? Eu não vou, porque senão, assim, cada vez que eu vou compartilhar, eu tenho que voltar e revisar, mas vai ser muito rápido, só para os irmãos se localizarem no tempo e no espaço, né? Então, para isso, nós vamos ler lá em Números, capítulo 33. Ali estão registradas as diversas saídas do povo de Israel. Obrigado. Do povo de Israel. E Números capítulo 33, eu vou ler rapidamente aqui, a partir do versículo 1, os irmãos podem me acompanhar. Eu vou fazer um teste aqui, preciso levantar a mão na estação que nós paramos, mas não vou fazer isso não. Versículo 1, são estas as caminhadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob as ordens de Moisés e Arão. Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor, e são estas as suas caminhadas, segundo as suas saídas. Observe que fala duas coisas, as suas caminhadas e as suas saídas, né? Partiram, pois, de Ramsés, que é Avares, hoje, né? No 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte ao da Páscoa, saíram os filhos de Israel corajosamente aos olhos de todos os egípcios, enquanto estes sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido entre eles, também contra os deuses, executou o Senhor juízos. Partidos, pois, os filhos de Israel de Ramsés, acamparam-se em Sucote. Essa é a primeira estação. E partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, segunda estação, que está no fim ou na borda, na margem do deserto. E partiram de Etã e voltaram a Pi-Hairote, que está defronte a Baal-Zefon, e acamparam-se diante de Migdol. Migdol, terceira estação. E partiram de Pi-Hairote, passaram por meio do mar ao deserto, e depois de terem andado o caminho de 3 dias no deserto de Etã, acamparam-se em Mara, quarta estação. E partiram de Mara e vieram a Elim, quinta estação. Em Eli havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. E partiram de Elim e acamparam-se junto ao Mar Vermelho, a sexta estação. Partiram do Mar Vermelho e acamparam-se no deserto de Sim, sétima estação. E partiram do deserto de Sim e acamparam-se em Dófica, oitava estação. Partiram de Dófica e acamparam-se em Alus, nona estação. Partiram de Alus e acamparam-se em Refidim, porém não havia ali água para que o povo bebesse. Foi aí que nós paramos, na décima estação. E eu cheguei a falar, a compartilhar alguns pontos relevantes a respeito de Refidim. Cada uma dessas estações existem lições que o Senhor ensinou ao seu povo, né? Lembra que nessa trajetória o propósito de Deus era, de fato, ensinar os filhos de Israel. Lembra que porque eles ficaram escravos no Egito e eles ficaram distantes, né, de tudo aquilo que Deus tinha provido para eles nos seus patriarcas. Eles sabiam, claro, pela tradição oral, de várias coisas que foram faladas a Abraão, a Isaac, Jacó, tudo aquilo que foi falado aos patriarcas, mas até aquele momento eles não haviam, de fato, tido um encontro com Deus. Eles ouviam a Deus por meio de Moisés e Arão, né? Arão que era o porta-voz. Então nós vimos que Deus agora estava conduzindo o seu povo para que com eles pudesse, então, se encontrar um pouco mais à frente, que vai ser na próxima estação, que é o Monte Sinai. Mas antes de chegar no Monte Sinai, esse período todo, Deus ensinou a eles, uma a uma, cada uma das importantes e relevantes lições. A primeira delas é a redenção pelo sangue do Cordeiro. Por causa do sangue do Cordeiro imaculado, derramado, passado na vega nos umbrais da porta, o povo então foi livrado, foi salvo daquela condenação, da morte que pairou sobre o Egito. De maneira maravilhosa, então, o Senhor tira o seu povo. A palavra de Deus fala que com braço forte ele tira o seu povo do Egito. Então começa aquela trajetória. Sucote,
que também nos fala do início da vida do Senhor. Lembra, Sucote fala de tendas, né, ou curral, nos faz lembrar do início da vida do Senhor, né? Manjedoura. Ali começa o trajeto do Senhor também. Etan, que é a margem do deserto, eles começam, então, de fato, a ter a primeira experiência da secura, né, daquilo que estava por vir. Eles, então, prosseguem, então, vão até Migdol, né? E ali ocorre aquele milagre tremendo, que é lembrado recorrentemente na palavra de Deus, do milagre tremendo da travessia do Mar Vermelho. Como mencionei para os irmãos, os diversos arqueólogos e as pessoas do mundo tentam desfazer de diversas maneiras aquela obra tremenda que o Senhor realizou ali. E nós sabemos que eles não conseguem, porque, de fato, é uma realidade. E o Mar Vermelho, sendo aberto, nos fala do batismo. E aquilo foi testemunhado, testificado ali em Migdol, como mencionei para os irmãos, haveria uma torre, né, uma fortaleza. E por ali passavam as diversas caravanas que iam em direção ao sul da península do Sinai para poder extrair o cobre e a turquesa. Então, eles testemunharam, né, como acontece no batismo. Ali, naquele momento, eles passam, o povo de Israel passa pés secos, chegam do outro lado. E as águas do Mar Vermelho, então, encobrem e sepultam todos os egípcios, os seus cavalos, os seus cavaleiros. Então, isso é uma figura, um tipo maravilhoso, que nos fala que quando nós somos batizados, por isso que o batismo é importante, é um testemunho tremendo, que sobre aquelas águas estão todas aquelas coisas que são pertencentes ao mundo. E nós começamos, então, uma jornada em novidade de vida. Então, nós vemos como o Senhor, de fato, operou de maneira tremenda. Mas a jornada continua. Tendo experimentado o batismo, a realidade de que nós fomos sepultados com Cristo. Agora eles chegam em Mara, depois de 3 dias, com sede. E ao provarem da água, a água era amarga, daí o nome Mara. E aí nós vemos uma outra lição fundamental para a nossa vida cristã. Para poder adoçar aquelas águas, Moisés lança um madeiro, não é que o Senhor indicou, de uma árvore específica. Lembrando que aquele madeiro é um tipo da cruz. Infelizmente, hoje, irmãos e irmãs, a mensagem da cruz, não da cruz no tocante à questão da salvação, mas da cruz no tocante àquela ferramenta de Deus, o instrumento de Deus para lidar com a nossa carne, não tem sido pregado. De fato, é uma pregação muito dura, a gente sabe disso. Mas, irmãos e irmãs, é o que nós precisamos. Então, ali em Mara, o povo de Israel tem a oportunidade de testemunhar que, de fato, a cruz, por um lado, ela tem um lado negativo, né, do amargor, mas, por outro lado, o lado positivo. O objeto da cruz é tratar com a sua carne e com a minha carne. O povo, então, prossegue e chega, finalmente, a Elim, onde tinham 12 fontes de água e 70 palmeiras. E à época nós compartilhamos com os irmãos que isso fala da vida cristã no tocante à sua retidão. Lembra que a palmeira tem é o tipo, né, uma tipologia daquilo que fala da retidão. Tanto que os irmãos se lembram, a figura da palmeira aparece tanto no tabernáculo quanto aparece no templo também. Então, vários outros exemplos na palavra de Deus que nos falam da palmeira, tipificando a nossa vida cristã como sendo uma vida reta, uma vida íntegra. Bom, aí eles saem de Elim, chegam até o Mar Vermelho, no deserto de Sim. E ali no deserto de Sim, eles experimentam duas coisas tremendas. Não se lembra? O primeiro foi maná. Eles estavam com fome. Na verdade, Deus então provê o pão do céu. O Senhor Jesus faz menção a isso, que Ele é o verdadeiro pão que desceu do céu, né? Ele é aquele que dele se alimenta, por ele viverá. Então, a tipologia é muito perfeita aí também. O Senhor manda o maná, coisinha pequenininha, com uma semente de coentro, que tinha que ser colhida cada manhã, porque senão derretia. E tinha que ser na porção certa, porque senão dava bicho, não é verdade? Então, ali nos fala, de fato, do nosso dia a dia, do nosso caminhar com o Senhor, o quão fundamental é que nós possamos recolher o nosso maná a cada manhã. Mas não foi somente o maná. Eles sentiram falta de carne, né?
E aí o Senhor, de maneira maravilhosa, da mesma forma como ele, naquela pesca maravilhosa, ele chama os peixes do mar para poder encher aquela rede de Pedro, Tiago e João ali, o Senhor chama aquelas cordonizes, que naturalmente tinham um trajeto, né, de migratório que passavam por ali. Eles vinham do sul da África e passavam pela Península do Sinai, mas normalmente elas descansavam mais ao norte. Mas o Senhor comanda que elas, de fato, descansem mais ao sul. E a palavra de Deus fala que ela encheu de cordões. E eles então se satisfizeram. O Senhor então deu o alimento para eles no deserto. E em Dófica, né, que é o próximo, que é a próxima estação, eles então aprenderam que de fato era o processo de fundição. Por que isso? Ali eles conheceram como de fato a maneira como se lida muitas vezes é de colocar-nos num cadinho, né? E a alta temperatura, né, para poder fazer, continuar executando a sua obra de transformação. E é maravilhoso ver que ali em Dófica, então, pela primeira vez, a gente vê o escrito. Né? Um arqueólogo chamado Flinders Petrie, ele, então, em 1904, ele identifica ali uma inscrição que era diferente de hieróglifo, então, certamente não era de egípcio, era diferente de tudo que ele conhecia, e demorou muito tempo para poder entender o que era aquilo, até que finalmente eles compreenderam que aquele conjunto eram, na realidade, caracteres que eram utilizados para poder formar palavras, lembra? A linguagem egípcia era uma linguagem pictórica, cada desenhozinho falava de uma coisa, né? E eles, então, descreviam baseado nesses desenhozinhos, né? Hoje seria os emojis? Não sei se seria os emojis. Mas então, aí aparece escrito, porque, de novo, né, os pesquisadores do mundo julgam como sendo mentirosa essa história de que eles estiveram no Egito, né, que o povo de Israel esteve ali, e ali foi uma prova cabal, porque o senhor fala que Moisés deveria registrar em um livro. A gente vai ver depois com os Amalequitas, né? Como ele poderia registrar num livro se não houvesse escrita? Não é verdade? E nós vemos que ali tem a prova que aqueles foram exatamente os primeiros caracteres que de fato geraram os demais caracteres das demais línguas, como o grego, árabe e assim por diante, né? Inclusive que nós usamos hoje. Bom, aí Dófica, a próxima estação é a luz. Todas as estações que eu mencionei até o momento, elas foram identificadas arqueologicamente ali na Península do Sinai. Okay? A luz não se encontrou, que eu saiba, nada até hoje também. Mas nós sabemos que no trajeto, de alguma forma, eles passaram por esse lugar, tem uma suspeita de onde seria, e finalmente eles chegam em Refidim, que é a 10ª estação. E explicitamente a palavra de Deus fala que eles chegaram ali e não tinha água. Não é verdade? Então, nós vamos agora para Êxodo, capítulo 17. Deixa eu ver como é que eu estou de tempo aqui. Êxodo 17, versículo 1. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim. E a última frase é: e não havia ali água para o povo beber. Essa ausência de água, essa secura, fez com que o povo mais uma vez murmurasse, né? Lembrando, irmãos, que foram 3 conjuntos de 14 estações, não é? Eram 3 períodos da infância, imagina, com a nossa vida cristã também, nós temos 3 períodos da infância, da época jovem, né, até a época adulta, são os 3 períodos. E aqui eles estão chegando ao final da fase da infância, então Deus ainda está com muita paciência com eles, mas eles sem cessar murmuravam. Então foram ao longo da vida deles, foi murmuração após murmuração. E lá em 1 Coríntios, nós somos advertidos que essa murmuração foi uma chave para a derrocada, ou para que o povo de Israel, de fato, perecesse ali no deserto. Foi murmuração após murmuração. Eu sei que muitas vezes pode ser o nosso caso. E nós vamos ver se o Senhor permitiu hoje, de onde é que vem essas coisas, não é? Muito bem. E o povo, então, reclama,
Contendeu, pois, versículo 2, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Deus, de maneira soberana, os conduziu, ou os conduzira fielmente a cada uma daquelas estações, em todas as caminhadas. Deus proveu tudo para eles. Mas nesse processo, Deus permitiu que eles pudessem sentir sede, que eles pudessem sentir fome, para que eles pudessem entender de onde vinha o sustento deles. O sustento deles vinha de Deus. Então, Deus permitiu que essas situações acontecessem, da mesma forma que Deus permite que essas situações aconteçam em nossas vidas. Muitas vezes nós não entendemos por quê. Eu sou tão bonzinho, Senhor, não faço nada de errado. Eu estou aqui nessa provação tremenda. Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Eu não mereço isso. Mas nós sabemos que Deus tem um propósito. E esse propósito, na linguagem do Novo Testamento, de fato, é que a cruz opere na sua vida e na minha vida, né? Despojando a carne, de tal forma que a vida de Cristo seja formada em você e em mim. Lembra? Canaã não fala do céu. Canaã não é um tipo do céu. Muitos hinos antigos tinham as estrofes que falavam de cruzar o rio, cruzar o Rio Jordão, como se ao cruzar o Rio Jordão significasse a morte e, em consequência, chegar ao céu. Mas não. Canaã não pode ser o céu. Por quê? Porque ali tem inimigos que eles deveriam desbaratar. Havia uma etapa que aconteceria, sem dúvida, a terra que mana leite e mel. A terra da abundância, mas nunca o céu. Da mesma forma como Deus nos tirou do Egito, nos tirou da escravidão, o propósito dele é nos conduzir para a plenitude que fala da pessoa do Senhor Jesus. Obviamente, Canaã não é a pessoa do Senhor Jesus, porque na pessoa de Jesus não tem inimigos, mas é da plenitude. E a vida plena, ela vai inevitavelmente ter momentos de conflito, ter momentos de guerra, lembrando, como nós lemos, que essa guerra não é sua nem minha, porque a carne milita contra o espírito. É o que nós vamos ver daqui a pouquinho. Muito bem. Então, a primeira etapa, nós vemos como Deus conduz Moisés, Arão e aqueles anciãos chegam até uma rocha que Deus ia identificar qual que era. E muito rapidamente, só relembrando os irmãos, lembra que Moisés ele foi pastor do gado, das ovelhas de Jetro, que é o seu sogro, que aparece lá no capítulo 18, né, vindo visitar Moisés. Ele conhecia aquela região muito bem. E por conhecer ele como pastor, sabia que aquela região, que há muitos milhares de anos foi encoberta por água, essa água ficou presa, aprisionada dentro de rochas. E essas rochas, no seu vazio, aprisionando essa água, quando começou essa água a baixar, obviamente elas começaram a sair da rocha, e essa água tinha sal. Esse sal, então, à medida com o calor, o sal começava a secar e fechava esse orifício, essa fenda de onde saía a água. Então, muitas rochas no deserto do Sinai, lembrando que a Península do Sinai, a topografia era uma topografia basicamente zero, né, no nível do mar lá no norte, no mar Mediterrâneo, e ela vai subindo até chegar a 2.000, 3.000 metros uh, de altura, né, em relação ao nível do mar, lá no sul da Península do Sinai. Então, tem muita rocha ali. E Moisés sabia disso, porque ele, quando estava com os rebanhos, tinha que dar de beber para os seus rebanhos. Ele sabia identificar essa situação, onde vinha uma fenda com sal ali, ele, às vezes, com o cajado, com a vara que ele tinha, batia naquela, naquela eflorescência de sal, aquilo quebrava e a água jorrava. Há relatos de que alguns, isso acontece até hoje, há relatos de que alguns pastores, ao fazerem isso, a pressão da água era tão grande que jorrava e jogava o pastor para trás, certo? Tão forte que era. Mas a questão agora aqui não era de encontrar uma rocha para descedentar um rebanho de ovelhas ou de vacas, ou o que seja. Era para descedentar cerca de 2 milhões de pessoas. Qual rocha tinha o reservatório suficiente para poder descedentar 2 milhões de pessoas? Por isso que Deus fala, versículo 5: passai diante de mim, adiante do povo, e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio. Lá
naqueles milagres, nas 10 pragas, né? E eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. A palavra rocha aqui, no hebraico é tsur, significa uma rocha baixa, não é uma rocha elevada, como foi o caso da segunda rocha, que os irmãos devem talvez se recordar ou saber, mas para frente houve uma situação semelhante. Essa rocha, o Senhor ficou sobre ela, e Horebe é a mesma coisa que Sinai. Deus estava sobre ela. Então, Deus identificou qual rocha teria o conteúdo, era o aquífero, né, suficiente para poder descedentar 2 milhões de pessoas. Então, nós lembramos que aqui Moisés toma aquele bordão, ele fere a rocha, e a rocha jorra com água e descedenta aqueles 2 milhões de pessoas. Aqui é um tipo de Pentecostes. Né? Quando nós sabemos que essa água é um tipo do Espírito Santo, da maneira como o Espírito Santo jorra de maneira tremenda, inunda, né? Aqueles wades, né, que eram os caminhos onde aquela água percorria, e ali nós vemos um tipo, então, dessa realidade do Espírito Santo sendo derramado, jorrando de maneira plena e abundante ali. Lá em 1 Coríntios fala que a rocha era Cristo, né? E de fato a rocha era Cristo. Aqui nós vemos Cristo no momento da sua crucificação, né? Lembra quando o Senhor Jesus foi crucificado? João testifica que veio um soldado e perfurou o lado do Senhor e do seu lado saiu sangue e água, não é verdade? Então isso fala dessa realidade também. Ali nós sabemos que é um tipo também de como a igreja foi formada. Mesmo que acontece lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 21, quando Deus, então, faz Adão dormir. Ele foi gentil com Adão. Adão não sentiu nada. Deus, então, do lado de Adão, retira alguma coisa, alguns falam que foi uma costela, e dessa coisa de Adão, ele forma a mulher. Adão foi formado do pó da terra. A mulher foi formada de Adão. E aí ele fala que fecha aquele local com carne. Então, esse tipo é um tipo maravilhoso em que a gente vê mais uma vez que essa água que jorra, que nos fala, então, da pessoa, da abundância do Espírito Santo, e nos faz lembrar de Pentecostes. Então, essa é a primeira lição que a gente vê aqui em Refidim, mas tem uma segunda. O que acontece logo em seguida? Nós vamos pular lá para o versículo 8. Então, ou seja, em seguida, é como se tivesse dado tempo. O povo está ali, então bebe a água, é refrescado, refrigerado, o povo, o seu gado e todos eles. Então, está tudo maravilhoso. Veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Agora eu cheguei no meu encargo para hoje. Quando eu compartilhei a última vez, eu terminei o compartilhar basicamente aqui, né? Eu falei um pouco só. Mas, irmãos, eu tenho que dizer, como alguns já sabem, eu tive um cargo, né? Uma consideração diante do Senhor que eu deveria tocar um pouco mais de detalhe nessa questão de Amaleque, né? Por quê? Acho que todos nós, né, que conhecemos o Senhor, que temos caminhado com Ele nesse terrível deserto, né, temos esse grande embate em nós, a cada dia. Eu tenho certeza que, para qualquer um de vocês, qualquer um de nós, o nosso desejo, de fato, é que as nossas vidas sejam agradáveis ao Senhor, não é? Cada dia, eu sei que é o coração de todos nós. Eu sei que é o nosso desejo que nós, de fato, a cada dia, andemos ininterruptamente no Espírito. Não é verdade? Eu sei, esse é o seu desejo, é o meu desejo. Ou seja, a nova natureza em nós deseja isso. Mas aí vem Amaleque. E eu vou falar de Amaleque. Eu sei que é um tema terrível, mas nós precisamos falar dele. Ok? Amaleque, irmãos e irmãs, é um tipo da carne. E aí vem aquela questão: o que é a carne? O que é a carne? Então, para isso, nós vamos percorrer alguns tipos, na realidade, ao longo da palavra de Deus, que nos falam da carne. Ok? Eu sei que tem esse lado negativo,
mas é para que nós possamos entender onde está o livramento e como, de fato, prosseguir de maneira vitoriosa. Eu sei que muitos de nós já ouvimos tanto isso ao longo das nossas vidas, né? E eu sei que essa, de fato, é uma frustração de muitos de nós. Talvez pelo caminhar que nós já tivemos com o Senhor, não era mais para estar, ou para eu, Mário, né? Eu, os irmãos, não sei. Está, às vezes, caindo em situações que já deveriam ter sido vencidas. Então, o que está acontecendo? Será que o meu esforço para poder vencer essas coisas resolve? Então, nós vamos ver onde é que foi a primeira menção de carne, só para os irmãos saberem a palavra, o que é carne, né? A carne, na palavra de Deus, tem três conotações específicas. Uma é a parte mole, né, do nosso corpo, né? É o tecido mole, vamos chamar assim, a carne, de animais, assim por diante. Outra coisa, quando fala de carne, fala do nosso corpo como um todo, certo? Corpo, carne, certo? E o terceiro, a Bíblia usa carne como se referindo a pessoas de maneira geral. Então, são três usos comuns. Mas nós vamos tentar entender o que significa carne, principalmente naquilo que está registrado por Paulo na Epístola aos Romanos, a epístola-chave. Eu recomendo que os irmãos leiam. Não é uma epístola trivial de se entender imediatamente, certo? Eu sei disso. Então, tem alguns irmãos que nos ajudam a entender melhor. E eu mencionei, na vez, compartilhei um livro, que é do livro do irmão Watchman, chama Vida Cristã Normal. Certo? É um livro muito precioso. Né? Ele, vamos colocar assim, é uma maneira simplificada daquilo que ele escreveu, que foi o único livro que ele escreveu, que foi, de fato, O Homem Espiritual, né? Que são 3 volumes. Mas eu acho que é importante que nós entendamos isso, né? Entendamos isso. Entendamos que são essas coisas. Tá? Eu vou tentar tocar nesses pontos. Então, vamos lá. Vamos lá em Gênesis, capítulo 2. É a primeira menção, só para a gente entender, e de fato fala, é a primeira vez que é falado isso, capítulo 2, versículo 21. Então o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma de suas costelas, ou algo do seu lado, e fechou o lugar com carne. Certo? E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher, ele a trouxe, e disse o homem, essa afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ou seja, ela é alguém compatível comigo, alguém da mesma natureza do que a minha. Perfeito? Chamar-se-á varoa, porquanto o varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Há essa fusão, essa identificação, certo? E aí nós vemos o princípio. Qual que é esse princípio? Nós vamos ter que voltar um pouquinho, versículo 7 do capítulo 2. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5 nos é dito que nós devemos, de fato, oramos, o apóstolo ora para que o nosso espírito, alma e corpo sejam preservados. Então fala que o homem, de fato, ele é composto dessas três coisas, né? Vamos chamar assim, é espírito, alma e corpo, e essa é a ordem correta. Lá em Hebreus 4, nós vemos que a palavra de Deus é como uma espada, uma adaga cortante, e o propósito dela é separar entre alma e espírito juntas e medulas. Então, mais uma vez, nós vemos isso aí. Tem outras passagens na palavra de Deus que nós não vamos entrar aqui agora. Mas o que nós vemos aqui? Que quando Deus criou o homem, Deus criou o homem perfeito. Mas fala que, por um lado, tinha o corpo dele, estava ali inerte, criado, formado do pó da terra. E aí vem o Espírito de Deus, Deus sopra nas narinas o fôlego de vida. É Deus que dá vida. Lembra? Ele é o autor da vida. E na hora que isso acontece, espírito encontrando com o corpo, ali a alma é formada. A alma que é algo tremendo e maravilhoso. A alma é tão tremenda e tão maravilhosa
que o inimigo de Deus cobiçou, não tinha nada parecido, porque lembra, os anjos eles são espíritos, certo? Então eles não sabiam que história é essa de alma. Quando Satanás viu aquilo, ele ficou mesmerizado, né? E claro, além disso, o propósito dele, de fato, era contender contra Deus. No momento em que Adão foi criado, espírito, alma e corpo coexistiam de maneira completamente harmoniosa. Ou seja, a alma, naquele momento, ela não tinha nenhuma preferência, se eu puder colocar assim, entre espírito ou corpo. Ela era o agente que estava entre os dois, é o intermediário, vamos chamar assim, que era, de fato, acionado conforme necessário. Então, Adão, naquele estado, no estado não caído, como a gente fala, ele era, se eu puder colocar assim, neutro, né? Neutro. Ele não tinha vida de Deus ainda. Os irmãos percebem? Não tinha vida de Deus ainda. Nós lembramos que o Senhor colocou no meio do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal e colocou a árvore da vida. Mas o homem não comeu, não tinha comido a árvore da vida. Não é verdade? Então o homem estava neutro. Muito bem, nós sabemos então o que acontece é o seguinte: quando a serpente então tenta Eva, Eva então toma do fruto e come. Então ali acontecem várias coisas, né? Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida, né? Ela ficou, por um lado, a gente fala só da questão da visual, né? Que o fruto era bonito, né? Ela viu que o fruto era bom. Então são várias coisas. O fruto era bom para poder comer, mas mais do que isso, era bom para dar entendimento. Então houve essa jactância, né? Do lado dela de dizer, opa, eu quero ser também como Deus, né? Então essas três coisas influenciaram e tocaram. Nessa hora, o que que acontece? Quando o pecado entra, aí é o pecado. Imediatamente, o que que cedeu? O corpo, ele começou agora a dominar. Percebe? A ordem que Deus tinha criado, que era espírito, alma e corpo, nessa ordem, ou seja, o homem foi feito para que ele fosse coordenado, comandado pelo espírito, agora ele passou a ser coordenado pelo corpo. Então, o homem está de cabeça para baixo. Não se percebe? E aí o corpo agora, ele começa então a controlar, a dar as ordens, mandar a alma. E como se acontecesse o seguinte, eu vou colocar de maneira simples, né? Não é bem assim, a gente precisa de alguma coisa para a gente poder entender melhor. É como se agora alma e espírito se juntassem de alguma forma, uma coisa bem bolada. Tanto que lá em Hebreus fala que a palavra de Deus precisa separar essas duas coisas, né? O homem agora tem a alma caída, certo? Porque ela agora começa a obedecer o corpo. Os irmãos percebem? O que aconteceu a partir dali. E nós vamos para Gênesis capítulo 6, versículo 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. O que significa isso? O homem agora era dominado pelo seu corpo, que mandava na alma. Qual que é a situação hoje do homem natural, como a gente fala? O homem caído, ele é governado pelos impulsos, pela parte sensorial dele. É assim que o mundo funciona hoje. E, infelizmente, irmãos, é o que acontece conosco. Essa é a nossa carne. Então, o pecado que habita no nosso corpo mesmo, certo? Esse pecado, ele energiza todo o aspecto relacionado à transgressão por meio do nosso corpo. Lembra, o apóstolo Paulo fala, nós talvez não tenhamos tempo de ler hoje, fala que habita, essa lei que habita nos seus membros. Percebe? Ok? Muito bem. O homem é carnal, como diz aqui, seus dias serão 120 anos. Deus agora reduz. O homem não podia ficar agora vivendo muito tempo, porque era só coisa ruim, tá tudo podre, não tinha nada que era aproveitado. Então aqui nós vemos a sequência de como as coisas aconteceram, ok? Um outro tipo na palavra de Deus relacionados à carne, aí é com Abraão. Um pouquinho para frente, de Gênesis,
no capítulo 17. É, versículo 23. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael e a todos os escravos nascidos em sua casa e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentro da sua casa, ele circuncidou a carne do prepúcio de cada um naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Então, a circuncisão, ela aparece com Abraão, que é o patriarca, aquele a quem Deus chamou, de qual nós espiritualmente descendemos, não é verdade? E aqui tem uma marca importante. Ele fala assim: olha, não para a carne. E essa aliança, que é exatamente a circuncisão, ela traz essa marca. A circuncisão fala exatamente do despojamento da carne. Nós vimos um evento interessante, para colocar o mínimo, né? De Moisés com a sua esposa, Zípora, quando ele estava indo, de fato, para o Egito. Não vamos ter tempo de entrar nisso mesmo, mas o foco que foi trazido ali foi exatamente a questão da circuncisão. O apóstolo Paulo traz isso nas suas cartas, falando a respeito da circuncisão. Gálatas é uma epístola que fala muito disso, mas trazendo a realidade do que significa isso. Não é a circuncisão física da carne, mas aí fala o despojamento da carne. Ok? Então, nós somos encorajados pelo Senhor, pelo Espírito Santo, a fazer morrer a nossa natureza pecaminosa. Pausa. Os irmãos estão entendendo que, de fato, existe algo na natureza humana que nós herdamos de Adão, que por mais que você queira chacoalhar, tirar fora, não tem jeito. Nós conseguem perceber isso? E qual que é a melhor definição que nós encontramos na palavra de Deus? É o Senhor Jesus quem dá. Que é nascido da carne é carne. Eu nasci da carne. Meus pais, né? Você nasceu da carne. Tudo aquilo que nós herdamos de Adão é da carne. Os irmãos percebem? E o Senhor Jesus fala, João, capítulo 6, da carne para nada aproveita. Não tem nenhum proveito para a carne. O testemunho de Deus a respeito da carne é que a carne tem apenas uma solução, que é ser crucificada. Por isso que é falado que nós fomos crucificados com Cristo. O que significa isso? Eu quero dar uma outra pausa aqui importante. Muitas vezes nós achamos assim, eu preciso de me esforçar para poder melhorar. Nossa, eu perdi a paciência, eu tenho que melhorar. Irmão, não tem jeito para a carne. Não tem saída. O que é nascido da carne é carne. Os irmãos já estão pensando assim, nossa, puxa vida, que boas novas. Terror, né? Mas na realidade essas são boas novas. Porque a nossa carne, daqueles que creram no Senhor Jesus, nós sabemos que essa carne, ela ainda está aí. E é por isso que nós vamos chegar em Amaleque. Mas essa carne, nós sabemos que a única solução que Deus deu para ela foi a crucificação. Porque quando o Senhor Jesus foi crucificado, simultaneamente, na morte do Senhor na cruz, foi crucificado, nossa carne foi crucificada, o nosso velho homem, eu vou chegar a carne, velho homem daqui a pouquinho, certo? Foi crucificado com ele, ok? Então, olha só, porque foi crucificado o nosso velho homem. Essa é uma verdade que está na palavra de Deus. Eu estou falando sem ir direto nos versículos para a gente ganhar tempo. E aí eu vou fazer uma pergunta para você e para mim. A primeira é fácil. Você nasceu de novo? Espero que todos falem sim. Quando você nasceu de novo, por que você nasceu de novo? Porque você reconheceu que você era pecador. Você confessou seus pecados. Você confessou que você precisava de um Salvador. E esse Salvador é o Senhor Jesus. Quando você crê no Senhor Jesus, ocorre um novo nascimento. Agora para um pouquinho.
Quando foi que o Senhor Jesus morreu? Mais de 2000 anos. A morte no Calvário do Senhor Jesus foi há mais de 2000 anos. Mas a palavra de Deus fala que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Não foi muito tempo depois, não. Foi instantaneamente. O Senhor Jesus, quando ele foi crucificado, ele levou com ele o nosso velho homem. Ele, nós fomos crucificados lá. A pergunta para você, e para mim a segunda pergunta, você crê nisso? Você sabe disso? Os irmãos percebem? Não é uma questão de eu sentir que o meu velho homem morreu. Como é que você sabe que você foi salvo? A palavra de Deus fala que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Há uma testificação. Mas é porque nós cremos, é fé, irmãos. Se a palavra de Deus fala que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, irmãos, o velho homem foi crucificado com Cristo. Não é questão de você sentir ou não, é uma questão de uma verdade eterna. E muitas vezes, quando nós não sabemos, não reconhecemos isso, é que está o nosso problema. E por quê? Porque aí entra a carne. Assim, nossa vida, se o velho homem morreu, por que, que eu, de repente eu estou fazendo coisa que o velho homem é que está fazendo? Ele morreu ou não morreu? Então é esse ponto que eu quero chegar com os irmãos. Ok? Vamos lá. Avançar mais um pouquinho. Voltamos então para Êxodo, capítulo 17, e com isso aí eu não vou conseguir terminar, mas eu vou querer avançar um pouquinho com os irmãos. Êxodo, capítulo 17, aparece então a pessoa de Amaleque aqui, né? A figura de Amaleque. E quem era Amaleque? Bom, Amaleque, ele tem uma história muito interessante. Amaleque, ele é o neto de quem? De Esaú. E quem foi Esaú? Irmão de Jacó, né? Muitas vezes é Esaú e Jacó, não. Não, Esaú e Jacó. O pessoal às vezes troca, né? Mas quem foi Esaú? Esaú foi aquele primogênito, ele tinha o direito de primogenitura, e ele desprezou aquilo que era dado por Deus. E nós sabemos que Esaú, né, fala que ele era peludo, né, etc., era caçador, aquela história toda, ele vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Depois nós voltamos lá em Gênesis, lembra? E por causa disso, ele, então, Esaú, que significa vermelho. Tá? Esaú, então, tem uma longa história. Depois ele fez tudo terrivelmente contrário àquilo que Isaac e Rebeca queriam para ele, caso em suma. E ele segue um caminho, e de fato agora é na direção ali do outro lado do Rio Jordão, na região chamada Seir. Naquela região, hoje, se os irmãos forem visitar, é muito bonito, ou pelo menos olhar na internet, tem uma coisa chamada Petra. É uma cidade numa rocha totalmente vermelha. E ali é a região de Esaú. E você vê vermelho, fala da carne. Esaú é um tipo da carne. Esaú, e a palavra de Deus fala de Esaú, que é Edom. Ok? Então, quando a gente lê que Amaleque é um neto de Esaú. Ele é filho de Elifaz com uma concubina chamada Tímina, certo? E daí nasce, então, Amaleque. Então, observe bem, como a carne vem com a sua descendência desde o princípio e vai caminhando, nós vamos ver essa carne caminhando na Bíblia daqui um pouquinho. Amaleque é esse caso aqui. E o que, que se fala a respeito de Amaleque? Vamos abrir em Deuteronômio. É, cadê aqui? Capítulo 25, versículo 17. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito. Olha o episódio aqui. Como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda. Ou seja, é alguém realmente sorrateiro. Irmãos e irmãs, a nossa carne é sorrateira. Ela nos pega desprevenidos sempre. Sempre. Sabe, de repente, daqueles rompantes, certo?
A gente fica nervoso, irritado, irado, a gente não controla, aquilo é a nossa carne. Certamente não é um homem espiritual, não é uma nova criação. Ela nos pega de repente, às vezes alguma ser exposta a uma situação e nessa hora que ela toma o lugar dela, entendeu? É assim que a carne funciona. É o que diz aqui, ó. Te atacou na retaguarda o quê? Todos desfalecidos que iam após ti quando estavas abatido e fatigado. Assim que a carne faz. Muitas vezes nós estamos cansados, até fisicamente mesmo, né? Às vezes até mentalmente cansados. A carne não dorme. Ela está atenta o tempo todo para poder agir. Não acha que ela está ali descansando, não. Ela não para nem um segundo. Vocês não estão entendendo? Nem um segundo. Então, essa é a figura que nós vemos aqui. Agora, observa bem qual que é o veredito de Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus, versículo 19, diz aqui, e não temei a Deus, perdão, essa frase é muito importante. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Olha que interessante. Nós começamos a ler no versículo 17. Qual que é o primeiro verbo que aparece aí? Lembra-te. Termina com o quê? Não te esqueças. Lembra de Amaleque. E não te esqueças. Amaleque vai estar por aí, mas Deus vai apagar Amaleque debaixo. Irmãos, não aconteceu ainda. Isso vai acontecer. Amaleque está em você e está em mim. A nossa carne está aí, certo? Mas o veredito de Deus que Deus vai apagar. Não precisam abrir. Quando nós vemos lá em Êxodo capítulo 17, nós vemos então que Deus direciona. E é a primeira vez que aparece Josué. E Josué, então, ele está no vale, Moisés, então, sobe no outeiro, no monte, com Arão e com Hur. Nós lembramos daquele episódio em que Moisés, então, ele levanta suas mãos, enquanto ele estava com as mãos levantadas, Josué, lembra? A peleja começa de Amaleque contra os filhos de Israel, lembra? A carne milita contra o espírito. É nessa direção sempre. E Josué, então, começa a pelejar quando as mãos de Moisés abaixavam, Amaleque prevalecia. Quando as mãos de Moisés eram levantadas, Josué prevalecia. Tem várias interpretações para a tipologia que está aí, certo? Mas como nós lemos lá em Gálatas, nós sabemos que a carne milita contra o Espírito. Então, Josué ali é um tipo do Espírito Santo, né? Ah, mas como assim? A carne vai prevalecer contra o Espírito Santo? Não. De novo, é um tipo. Né? Um tipo não é uma coisa que é igual, certo? Mas nós vemos esse exemplo maravilhoso de que, de fato, Moisés nos fala do nosso Senhor exaltado. E o nosso Senhor intercedendo por você e por mim, aqui no vale, quando Amaleque vem atacar, na verdade, mas lembrando que quem vai guerrear contra não é você, nem sou eu, é o Espírito Santo. Ok? Então, esse é um tipo muito maravilhoso. Nós vamos avançar mais um pouquinho no tempo que nós temos ainda. Nós vamos lá para 1 Samuel, capítulo 15. Versículo 1. Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: Castigarei a Amaleque pelo que fez a Israel. Deus não esqueceu. Lembra-te. Ter se oposto a Israel no caminho quando este subiu do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver e nada de poupes. Nada de poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças, de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Alguns falam, puxa vida, que coisa terrível. Irmão, irmã, o que é nascido da carne é carne. Não tem jeito, de Amaleque não sai nada presta. Nada. Absolutamente nada. E esse era o comando do Senhor. Quando Josué pelejou
contra Amaleque, ali fala que Josué desbaratou Amaleque pelo fio da espada, né? Fala da palavra de Deus aí, né? Ali fala que desbaratou, mas não fala que exterminou Amaleque. Que é só para a gente lembrar por que chegou nesse ponto. Vamos avançar um pouquinho. Versículo 7. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Não sei se os irmãos se lembram, mas esse é um dos exércitos que estão lá, tá logo depois que atravessa o Mar Vermelho ali. Varreu até chegar na Península do Sinai. Esse foi o trabalho de Saul, certo? Perseguiu até lá. Agora tem uma palavrinha aí, ó. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém, todo o povo destruiu o fio de espada. Olha só. E Saul e o povo pouparam a Agag e o melhor das ovelhas e dos bois. Deus já tinha dado a sua declaração: nada aproveita de Amaleque. Mas o julgamento de Saul foi melhor do que de Deus, né? Espera um pouquinho, olha, Agag, nós vamos manter ele firme aqui. Essas ovelhas estão muito jóias. Esse gado está muito bom, não pode colocar a perder, certo? E os animais gordos, os cordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil, desprezível, destruíram. Ó, fizeram uma coisa boa, coisa vil, terrível, destruíram. E aí eu vou dar mais uma pausa para os irmãos, que nós temos que prestar muita atenção. Quando nós falamos da carne, de fato, a gente consegue identificar claramente, como nos é dito aqui, as obras da carne. Diga para os irmãos aqui, são coisas terríveis. Mas, irmão, a coisa pior da carne não são essas obras terríveis, são as obras boas. Não sei se vocês estão me acompanhando. A nossa carne consegue produzir, eu vou colocar entre as coisas boas. A cruz, ela foi para crucificar a carne, nos seus aspectos, eu vou chamar negativos, que são facilmente visíveis, mas nos aspectos positivos. Não tem muita carne boa por aí. Eu não estou falando de picanha, não. Tem muita carne boa por aí, vestido, arrumadinho, muitas vezes pregando a palavra de Deus, só tem misericórdia de nós. Tem muita carne boa. A carne para nada aproveita, irmão. Quer seja carne boa, quer seja carne ruim. Me desculpem a licença poética aqui de colocar dessa forma. Nós temos que lembrar que não tem nada de bom. E aqui é um exemplo disso. Versículo 10. Então veio a palavra do Senhor Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se aquele. Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando a volta passou e desceu ao Gilgal. Vamos avançar. Veio, pois, Samuel, Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Olha só. Então disse Samuel: ouço balido. Estou ouvindo uns balidos de ovelha por aí. Que história que é essa? Não é isso? De ovelhas. Que é este nos meus ouvidos e um mugido de bois crioulos? O comando não era exterminar tudo? E balido de ovelhas. Ou seja, aquilo que Saul julgou ter sido bom, ele desobedeceu. Quando a palavra de Deus fala para nós mortificarmos a carne, é disso. A gente tem que lembrar que ela para nada aproveita. Certo? Muito bem. Qual foi o resultado disso? Saul perde o trono. Versículo 23. Versículo 22 no final. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto aos ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não seja rei. Bom, não preciso dizer como é que Saul se sentiu, mas aí sobrou para Samuel executar aquilo que Saul não tinha executado. Versículo 32. Diz Samuel: traz-me aqui Agag, rei dos amalequitas. Agag veio a ele
confiante, né? É a nossa carne. Nossa carne é sempre confiante, né? Eu sou bom geral, né? Você me chamou porque nós não vai dar tempo de chegar nesse exemplo hoje. Nós vamos tocar em mais um exemplo da carne mais para frente, quando o Senhor permitir. Mas ele veio todo confiante e diz: certamente já se foi a amargura de morte. Diz, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhada ficará tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Os irmãos percebem? O que Saul deveria ter feito. Foi necessário agora que Samuel viesse e concluísse aquela obra. Certo? Eu não vou poder continuar hoje. Certo? Nosso tempo está chegando ao fim. Mas, infelizmente, irmãos e irmãs, nós vamos ver que, de alguma forma, a descendência de Amaleque ainda prossegue. E nós vamos ver os descendentes de Amaleque mais para frente, certo? E os descendentes de Amaleque prosseguem. Nós vamos ver ali na história de Esther, depois na história do Senhor, lembra? Herodes o Grande, ele era um idumeu, edomita, que era descendente ali de Esaú. A carne presente ali. E não acabou ali, sabe por quê? Ela está aqui, até hoje. Os irmãos percebem? Então, por um lado, eu sei que pode ser algo muito pesado para nós, mas nós sabemos que essa é a nossa luta diária. Mas nós temos que lembrar que Deus propiciou um livramento. E o livramento do Senhor é que, de fato, o Espírito é quem milita contra a carne. Agora, qual que é o seu papel e o meu papel? Nós não conseguimos melhorar a carne. Nós podemos, talvez, criar uma carne boa, mas esse não é o propósito de Deus. Nós temos de que cooperar com o Senhor naquilo que Ele deseja fazer. Vamos lá em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Esse capítulo é muito importante, se os irmãos puderem lê-lo, né, quando chegarem em casa. Porque os que se inclinam, versículo 5, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Presta atenção no que esse versículo está dizendo, ele está dando uma chave importante para você e para mim. Está falando, se você inclina para a carne, vai cogitar das coisas da carne. Quantas vezes nós estamos obedecendo ao nosso corpo? Pense em diversas situações que o seu corpo está dando ordem para você. Não que talvez não sejam ordens boas. Né? Muitas vezes você fala assim, eu tenho que acordar e ter uma devoção com o Senhor, mas 10 minutinhos aqui na cama, certo? Eu estou muito cansado, eu trabalhei muito. Olha só como é que a gente tem, né, um carinho especial com o nosso corpo, não é verdade? Então, muitas vezes, nossa vida, mas um potinho de sorvete aqui não vai fazer mal nenhum, não, certo? Os irmãos podem imaginar tantas outras coisas, como de fato a nossa carne nos pega, tá certo? Prestem bem atenção. Esse chama de ser mutuamente exclusivo. Ou você está andando no espírito, ou você está andando na carne. Vocês não estão entendendo? Isso não é vocês, não eu, né? Nós, né? Desculpa, estou usando vocês, todos nós. Então, basta saber o seguinte: se você não está andando no espírito, não tem limbo, não tem acostamento, entendeu? Se você não está andando no espírito, não tem alternativa, você está andando na carne. Não tem jeito. Não percebe? Não tem meio termo, não tem limbo. E esse é que é o problema. É por isso que o, o que fala aqui, os que se inclinam para o espírito das coisas do espírito. Versículo 14: pois todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Os irmãos percebem?
Volta um versículo antes. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito, preste bem atenção, a chave aqui. Mas se pelo Espírito, aí tem um verbo, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Existe algo que você e eu temos que tomar ação. Quem realiza a obra, sem dúvida, é sempre o Senhor, é o Espírito Santo, ele que vai batalhar. Mas observa bem, aquilo que eu falei no princípio. Hoje a nossa alma, ela está subjugada, no velho homem, vou colocar assim, subjugada pelo corpo. A alma caída, ela é subjugada, ela está presa. Os irmãos percebem? É por isso que a nova criação, aquilo de novo que Deus colocou em você e em mim, a vontade tem que ser exercitada. A, a palavra de Deus fala aqui, mortificar. Isso é um comando. Isso é um comando. Mortificados os feitos do corpo, certamente vivereis. Aí vem o pois. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Os irmãos percebem? As boas novas são essas. De fato, pela fé, o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. É um fato. Nós temos que saber disso e reconhecer que essa é uma realidade. Ok? E lembrando, não esquece, o propósito de Deus é, no final, sumir com a carne. Mas, por enquanto, ela ainda está em você e em mim. Vai depender agora de você e de mim. Tem a vontade sua e minha que estão em jogo. Você vai falar assim, mas eu não dou conta. Irmãos, o Senhor sabe disso muito mais que você. E é por isso que ele fala, inclina para o lado do Espírito. Se acontecer de você ser atacado pela carne, você destempera, perde paciência, grita, etc., Senhor, perdão, eu pequei. Não pense que você vai conseguir melhorar a sua carne. Você não melhora isso, não tem jeito. Aí você pede, Senhor, eu preciso realmente que o teu Espírito possa me conduzir. Eu preciso da tua ajuda, Senhor. Eu não dou conta, mas eu preciso que até no meu querer, que no mortificar, eu preciso do Senhor. Me fortalece. Me fortalece. Ok? E não desanime, irmãos. Não desanima. Vai acontecer. Nós sabemos disso. Não é por isso que agora abundou o pecado, superou, abundou a graça, nós vamos danar a pecar. Claro que não. Essa não é a vida do cristão. Mas nós temos que saber que está ciência, que Amaleque está aí. A gente tem que lembrar. Amaleque está aí. E não esquecer da obra que Deus vai realizar. Se o senhor permitir, nós vamos. Tem muito mais coisas que eu tinha que falar aqui. Eu não consegui concluir o que eu queria para hoje, mas o senhor sabe, né? Então, quem sabe, num outro momento, não sei quando, a gente possa dar continuidade. Acho que é muito importante, irmãos, para o nosso caminhar. Eu sei que muitos de nós já ouvimos isso tantas vezes. Lembra-te. Acho que nós precisamos ser lembrados, ser encorajados, né? O Senhor tem misericórdia de nós precisamos do Senhor e que Ele possa nos fortalecer no nosso caminhar, para que nós possamos inclinar, né? Não é muita coisa, não é só inclinar para o lado do Espírito, né? Para que nós possamos, então, pela misericórdia do Senhor, termos vidas que sejam que satisfazem o Senhor, né? Vamos orar. Senhor, nós somos gratos porque o Senhor nos deu a provisão. Senhor, em Cristo Jesus. Senhor, como é maravilhoso saber que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Ó, Senhor, como nós precisamos, de fato, sermos lembrados disso, sermos lembrados e crermos que realmente essa é uma realidade. Opera em cada um de nós, de tal forma, Senhor, que realmente o Senhor venha encontrar filhos e filhas, Senhor, que verdadeiramente caminham no Espírito. Senhor, que não sejamos desencorajados, às vezes em que Amaleque nos vier de maneira sorrateira, mas que possamos, de fato, cantar e dar o brado de vitória, porque o Senhor já venceu. No nome do Senhor Jesus.